Boa noite, povo. Hoje vamos estudar pronomes aqui no grupo de estudo. Daqui a pouco vou estar entrando na reunião aqui e vocês vão ver apenas a minha participação, ok? Hoje nós vamos estudar pronome. Grupo formado por 10 meninas. Hoje nós vamos estudar pronomes. Acredito que pronomes pessoais e pronomes de tratamento, se der tempo. Quem aí gosta de pronomes? Já estudamos interjeições, artigo, substantivo, adjetivo e agora vamos para pronome. Vamos iniciar a reunião. Adjetivos. Só fazer revisão agora. Oito horas, estamos aqui no ponto para estudar. Já estamos aqui no Google Meet, aguardando as meninas entrar para participar da reunião. Fecha aqui, Ricardo, a porta, que o menino está ali no jogo, gritando. Oi, Manu. Boa noite. Oi. Vá, você fez bem em entrar. Fez bem em entrar. Certo, tranquilo. Não, eu porque como começa, né, 8h10, aí eu demorei um pouquinho. Boa noite, Albiane, vai lá rapidinho, tá? Boa noite. Pronome, artigo já foi, pronome hoje, viu? Pronome, vai lá rapidinho, tá? E aí, Aldimelo, quem aí já deu uma olhada em pronome? É coisa, hein? Deixa eu mostrar um pouquinho. Deixa eu permitir aqui a menina entrar. Deixa eu mostrar para vocês as nossas participantes aqui do grupo. A gente faz a reunião pelo Google Meet. E aí, gente, pronome. Vamos fazer o seguinte. Pegue logo uma folha aí e vão anotando, né, os nomes dos pronomes para a gente ficar bem claro que são 7. Vocês já fizeram isso ou não? Vocês já têm os nomes dos pronomes? Pronto, pois façam isso. Anotem assim. Vocês pegam uma folha e colocam tipos de pronome. Já para a gente iniciar, né? Para a gente já saber quem são eles e quais são eles. Os tipos dos pronomes. Aí 8h10 eu começo a compartilhar para a gente já estudar o conceito e tudo mais. Aí vocês já vão anotando aí que são pronomes pessoais. Vocês colocam tipos de pronomes, né? Aí vai, primeiro, pessoais. Aí, na gramática... Netinha chegando. Oi, Netinha. A gente já tá começando aqui para 8h10.
a gente já vai entrar no conceito, mas as meninas estão anotando os tipos de pronomes. Se você quiser anotar aí, já deixar separado quais são os tipos de pronomes. Porque às vezes quando a gente está estudando, a gente já entende de imediato um, mas depois você não entende o outro, aí você já vai saber qual foi o que você entendeu e qual você não entendeu. Aí, tipos de pronomes. O primeiro, pronomes pessoais. Quer dizer, não tem uma regra, assim, de ordem, não. Eles são 7. Aí, às vezes, vocês vão encontrar os pronomes de tratamento dentro dos pronomes pessoais. Entendeu? São 7. Mas vocês podem colocar, ó, primeiro, pessoais. Segundo, pronome de tratamento. Terceiro, pode botar interrogativos. Pronomes interrogativos, o terceiro. Eu vou fazer isso também para ficar igual de vocês. Primeiro, pronomes pessoais. Segundo, pronomes de tratamento. Terceiro, pronomes interrogativos. O quarto. Oi, Ana. Boa noite. A gente está aqui anotando o nome. Estamos anotando aqui o nome dos pronomes, viu? Ô, Ana, é a primeira noite que tu participa, é? No grupo? Ah, tá bom, tá certo. Aí sim, vamos anotar os tipos. É. Renata é calada. Renata é caladinha. Maria. Maria Francisca. Só quietinha. Sim, vamos lá. Aí o primeiro, pronomes pessoais. Segundo, pronomes de tratamento. Terceiro, pronomes interrogativos. Quarto, pronomes demonstrativos. Quinto, pronomes possessivos. Sexto, pronomes indefinidos. E sétimo, pronomes relativos. Aí na gramática, em alguns, mas é pouco. Os pronomes de tratamento, às vezes, eles estão junto com os pronomes pessoais. Aí alguns dizem que são 6 e outros dizem que são 7, mas é por isso. Porque às vezes o pronome de tratamento ele fica junto com os pronomes pessoais. Hoje vamos começar com os pessoais, né? Começar lá com os pessoais. Aí, deixa eu olhar, pronto, já é 8h10. Já podemos compartilhar aqui o arquivo. Aí no arquivo que vocês têm, ele vai dar um conceito de uma forma geral falando da semântica. Deixa eu colocar aqui na tela. Ele vai falar que, porque como eu coloquei no grupo mais cedo, que por mais que a gente estude as palavras isoladamente, né, das classes morfológicas, mas a gente sempre vai encontrar também na sintática as palavras como pronomes, substantivos, adjetivos, a gente sempre vai encontrar também na sintaxe, preposição. Então, aí aqui ele está falando a função do pronome em cada uma delas. A gente ainda não estudou nem semântica e nem sintaxe. A gente ainda não estudou. Estamos estudando morfologia, que são as 10 classes gramaticais, e a gente está aprendendo o conceito de cada uma, certo? Mas aí ele já deu um conceito de como o pronome ele vai estar dentro da semântica, dentro da sintaxe e dentro da morfologia. Vamos focar na morfologia, que é o que a gente está estudando, porque a gente ainda vai chegar lá, na semântica e na sintaxe. Vamos para a morfologia. Na morfologia, o pronome, ele tem a função de um substantivo. Ele trabalha dentro do contexto em função do substantivo. Como assim? É uma classe de palavras, isso na morfologia, viu? Vamos focar na morfologia. É uma classe que costuma variar de gênero e número. Ou seja, o pronome esse faz parte daquela classe que é variável e que sempre se refere a elementos dentro e fora do discurso. Pode ser determinante quando acompanha um substantivo.
ou pode ser substituto do substantivo. O que eu quero que vocês anotem aí no resumo de vocês. Deixa eu olhar se eu encontro aqui. Ele faz essas três coisas, no caso do pronome pessoal. Ele pode, anotem aí, que a gente vai estudar primeiro o pronome pessoal, não é isso? Então, no pronome pessoal, depois eu vou mostrar um mapa mental que eu fiz. Eu coloquei no meio tipos de pronomes e em cima as nuvenzinhas ao redor com o nome dos tipos dos pronomes, né? Aí o primeiro não é pronome pessoal? Aí embaixo do pronome pessoal eu já coloquei que ele vai estar dividido em duas partes, que é o caso reto e o caso oblíquo. Então, vocês entenderam? Eu não pedi para vocês anotar, não foi os tipos de pronomes? Pronto. Aí, nos pronomes pessoais, eles vão estar divididos em caso reto e caso oblíquo. Coloquem aí, já para vocês saberem. Porque, às vezes, as pessoas podem confundir caso reto, vão achar que é um tipo de pronome. Não é um tipo de pronome. O caso reto e o caso oblíquo fazem parte dos pronomes pessoais. Certo? Aí, vocês já vão passar aí no material de vocês. Vocês já podem passar para essa parte aí que já fala pronomes pessoais na outra folha. Porque aqui a primeira folha falou disso, que como ele está dentro da semântica e dentro da sintaxe, que a gente ainda vai chegar lá, a gente ainda vai estudar. E dentro da morfologia é isso. Aí no caso reto, no caso do pronomes pessoais de caso reto, ele vai ter três funções, o pronome. Esse nome pronome, ele já está dizendo que ele trabalha para um nome. Ele está junto com um nome. A própria palavra pronome já está mostrando isso para a gente. Como é que ele trabalha para esse nome? Ele pode fazer três funções. Primeiro, ele pode determinar as pessoas verbais. Vocês sabem quem são as pessoas verbais? Do caso reto. Aquela primeira tabelinha que tem. Essas são as pessoas verbais. Eu, tu, ele e ela. Nós, vós, eles e elas. No singular é eu, tu, ele e ela. Aí no plural, nós, vós, eles, elas. A gente tem que saber, vocês não subestimem ninguém, e a gente não pode também falar, eita, fulano não sabe isso, minha filha, tem tanta coisa que a gente não sabe, né? Assim, aí eu vou falar o que é singular. O que é singular? É só uma única coisa, não tem mais de uma. Não é isso? E plural é mais de uma, e geralmente a palavra vai estar com S no final, na maioria das vezes, certo? Então, singular é só uma pessoa, eu. Então, eu sou a primeira pessoa do singular. Tu, nós no nosso cotidiano, na nossa língua, na nossa fala, a gente costuma falar quem? Você. Não é isso? Mas você, prestem atenção, você é um pronome de tratamento. Ele não é do caso reto. Do caso reto é tu. Eu sempre é a pessoa que está falando. Eu é a primeira pessoa do singular, a pessoa que está falando. Tu, com quem se fala. A outra pessoa com quem estamos falando. Aí é tu. Ele e ela é sobre quem se fala. Junta tu e eu para falar das outras. Aí é ele e ela, entendeu? Isso, é ele ou ela, né? Sobre quem se fala. Eu gosto de pensar isso. Que eu é quem fala, tu com quem se fala, e ele e ela é sobre quem se fala. Aí, nesse mesmo sentido, vai para o plural. Nós, vós, eles e elas. Aí, o que a gente tem que aprender nessa parte aqui é que não é você, nem é vocês, a segunda pessoa
do plural e do singular. E sim tu e vós. O que é que isso tem a ver na questão do concurso? O que é que isso vai entrar na questão do concurso? Lá vai estar perguntando onde está o erro, do caso das pessoas, dos verbais. As pessoas verbais, onde está o erro? Se tiver lá você, por exemplo, e for pronome pessoal do caso reto, aí tu e vós, a gente tem que lembrar desse quadradinho específico, que inclusive tem aí no arquivo, né? Esses pronomes é que eles quem vão julgar o verbo. Eles vão fazer a função de sujeito numa frase. Sempre eles vão ser sujeito numa frase. Mas eles também podem estar dentro do predicativo do sujeito. Eles têm várias funções. É isso quando a gente vai aprender quando... Mas aqui, ó, quando ele for aposto e vocativo, aí já vai ser na análise sintática. Mas na análise principal dele, ele substitui o sujeito. O sujeito, gente, sempre é o substantivo também. Vocês lembram? Por exemplo, quando falo o menino está jogando. Análise morfológica, o menino é o substantivo. Análise sintática, o menino é o sujeito. Certo? Lembre sempre disso. A Lila falou ontem, não foi no grupo, como é que eu vou saber se no concurso ele não vem pedindo analise se é morfológico ou se é sintático. Não é assim que vem no concurso. Mas no concurso, se ele estiver falando morfologicamente, vai ter uma das 10 classes gramaticais, vai estar escrito na questão ou na resposta. Então, você já sabe que é uma análise morfológica. Aí, no caso desse, o menino está jogando bola. Se ele pedir uma análise morfológica, aí ele vai estar pedindo que você diga que o menino é um substantivo. Se ele estiver pedindo do contexto mudando, aí ele é o sujeito na análise sintática. Quem tá dando para entender aí ou não? Tá difícil, né? Vamos pro pronome. Essa parte aí da segunda pessoa do singular e do plural deu para entender, né? Que não é nem você e nem vocês. Que você é pronome de tratamento. Vamos seguir. O caso oblíquo. Deixa eu olhar aqui se tem mais alguma coisa importante para falar desse do caso reto. Eles são responsáveis por designar 3 pessoas do discurso no singular e no plural. É tranquilo isso, né? É só isso mesmo, para a gente não confundir o você, por enquanto, nesse. Agora vamos para o caso oblíquo. Eita, caso oblíquo, vamos lá. Nesse caso do oblíquo, ele não vai ter ele não tem função de sujeito. Ele não vai ser sujeito. Nesse caso, coloquem aí, anotem, por favor. O caso oblíquo, ele vai ter 3 funções também, que a gente vai aprender. Primeiro, ele não pode, de jeito nenhum, ser sujeito. Mas ele vai poder ser objeto direto. Vocês querem anotar o exemplo para o caso oblíquo? Pronto. Já tem, vocês estão vendo aí, deixa eu colocar aqui na tela o quadrinho, deixa eu colocar aqui. Esse aqui foi o do que a gente já viu, né, do caso reto. E agora a gente vai para o oblíquo, que são pronomes. Aí olha só como é a nomenclatura. Pronomes pessoais do caso reto. São esses. Primeira pessoa, segunda pessoa. Esses aqui, eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles, elas. Aí vamos para o oblíquo. Vou deixar aqui, caso vocês estejam acompanhando pelo celular. Esses aqui são os casos oblíquos. Eles não vão exercer função de sujeito. Aí, no caso, o que eles vão fazer é o seguinte, eles vão exercer a função de objeto direto. Coloque um exemplo para a função de objeto direto nesse caso. Lembrando que essa análise de objeto direto e indireto a gente vai ver na sintaxe, viu? Mas eles sempre vão exercer isso. Aí, exemplo de objeto direto, vocês escrevem assim, fechou-a e saiu. Fechou-a, objeto direto. Exemplo, fechou-a com hífen e saiu. Esse a, ele é um pronome pessoal
do caso oblíquo, que está na terceira pessoa do singular. Não pode... Ó, o caso oblíquo não pode ser, eles não podem ser sujeitos. Vocês estão vendo esse quadradinho aí que eu coloquei para vocês no agora, né? Vocês estão conseguindo ver? Eu apresentei na tela para vocês. Ah, eu não dividi a tela com vocês, não. Peraí, que eu vou dividir a tela. Eu tava só lendo a tela e não tava mostrando para vocês. Vocês estavam só vendo a minha carinha aí, né? Não, tem, Lila. Não, eu vou mostrar. Eu vou repetir para vocês entenderem, viu? Já tá compartilhando a tela? Ah, vai começar. Peraí, vai começar a compartilhar. Desculpa aí, meninas. Quando eu não estiver compartilhando o arquivo, vocês me falam. Agora tá compartilhando, eu acho. Ah, sim, sim. Certo. Pronto, ó, essa parte aí que tem. Tá, vocês estão vendo agora? Pronto, deixa eu fechar aqui para ficar mais limpo, ó. Pronto, esse material tem. Isso aqui tem no material de vocês, viu? Pronto, ó, os pronomes pessoais. Certo. Aí você vai anotando aí. Deixa eu fazer só uma revisão rápida. Os pronomes, como eles são na semântica, na morfologia e na sintaxe, nós ainda vamos estudar semântica e sintaxe. Estamos estudando morfologicamente. Aí aqui, essas considerações importantes, eu vou colocar um print que tem que eu fiz aqui bem rapidinho para vocês entenderem, não se preocupe com essa parte. E os tipos de pronomes. Aí o primeiro, pronomes pessoais. E o que a gente precisa aprender dessa parte aqui é isso, que não é você aqui, a segunda pessoa do singular. No caso reto, pronomes pessoais do caso reto, da segunda pessoa do singular, não é você. É tu. E na segunda pessoa do plural, vós. Eles conjugam o verbo e eles também fazem função de sujeito, nesse caso aqui. O que vocês precisam anotar desse aqui, dos pronomes pessoais. Eu já falei, eu vou repetir caso vocês não tenham anotado. Os pronomes pessoais do caso reto, eles determinam as pessoas verbais, que são essas aqui. Vocês conseguem ver o mouse? Deixa eu... Consegue, né? Pronto, ó, aqui. Essas são as pessoas. Eu, tu, ele. Pronto. Ele determina as pessoas. Como é que ele determina? Quando ele fala eu, automaticamente a gente já tem que saber que é a primeira pessoa do singular. Eu e tu, segunda pessoa do singular. Isso aqui, ó, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, sempre vai ser essa ordem. O que a gente precisa saber, nesse caso aqui, é que tu, que você, não é do caso reto. Porque a gente costuma falar você sempre. Só que você é um pronome de tratamento, né? Pronto, e vós não é vocês. Vamos lá. Agora vamos lá. Agora do caso oblíquo. Não, deixa eu terminar do caso reto, reforçar. Do caso reto, ele vai determinar as pessoas verbais, que são essas aqui. Ele vai sempre estar atrelado a um verbo. Ele sempre vai estar atrelado a um verbo. Pronomes pessoais do caso reto. Primeiro, determina as pessoas verbais. Segundo, sempre vai estar atrelado a um verbo. E eles podem ser sujeito de uma oração, ou eles podem também substituir diretamente o substantivo. Eles podem substituir diretamente o substantivo. Os pronomes pessoais, que são esses: eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles, elas. Agora vamos para... Pode falar. Há um verbo. Eu vou repetir, viu? Eles determinam as pessoas verbais, no caso reto, pronomes pessoais do caso reto. Eles determinam as pessoas verbais, que são essas aqui.
Porque na hora que ele falar ele vai determinar que é a terceira pessoa do singular. Por isso que ele determina as pessoas verbais. Eles sempre vão estar atrelados a um verbo. Eles podem ser sujeito de uma oração. Esses aqui, eles podem ser sujeito de uma oração. E eles podem também substituir diretamente um substantivo. Porque geralmente também o substantivo ele é sujeito, como o exemplo que eu falei, o menino está jogando bola. Dependendo da nossa análise, a gente pode dizer, o menino está jogando bola. O menino, ele é o sujeito da frase, análise sintática. O menino está jogando bola, o menino a gente pode analisar como substantivo. Aí se a gente quiser dizer, se a gente falar ele está jogando bola, a gente pegou o ele, a gente substituiu tanto o sujeito como substituiu o substantivo. Então, por isso que eles têm essas funções aqui, no caso, os pronomes pessoais do caso reto. Querem que eu repita essa parte? Do que eles podem fazer, os pronomes pessoais do caso reto? Deu para entender, né? Cadê o resto do povo? Só estou ouvindo Albiane e Lila. Entenderam, né? Pronto. Vamos agora para os pronomes pessoais do caso oblíquo. Vou colocar aqui para vocês verem. Esses aqui. No caso dos pronomes do caso oblíquo, eles não podem ser sujeito. Eles não podem ser sujeito. Eles podem exercer a função de objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. Aí eu vou dar um exemplo de cada um desses, como é que eles entram na frase. Exemplo de objeto direto. Pronomes pessoais de casos oblíquos. Aí, objeto direto, exemplo. Fechou-a e saiu. Fechou-a com hífen e saiu. O a, ele é um pronome oblíquo da terceira pessoa do singular. Fechou-a com hífen e saiu. Lembrando, gente, que nós vamos estudar ainda, viu? Nós vamos estudar objeto direto e indireto. Nós vamos estudar, porque você vai entrar no negócio de preposição, essas coisas, mas nós vamos estudar, porque é análise sintática. Pode falar. A frase é objeto direto, exemplo. Fechou-a e saiu. Fechou-a com hífen. Show, hífen, a e saiu. Aí o a você sublinha e você vai nomear que ela é terceira pessoa do singular. Eita, gente, aqui no quadradinho o a ficou grudado com o li. Olha aí no arquivo de vocês. Porque foi eu que digitei esse arquivo aí. Dê uma olhada aí, ó. A terceira pessoa do singular do caso dos pronomes oblíquos. O a tá juntinho do li, mas você coloca uma vírgula aí, quem puder, ou é mais separado. Ó, tá vendo no plural? Aí esse a dessa frase é esse a aqui. Ele é o a da terceira pessoa do singular, dos casos oblíquos, dos pronomes oblíquos. Aí eles podem ser três, o caso oblíquo. Objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. Aí eu vou dar um exemplo agora de objeto indireto. Objeto não, é porque é assim, ó, deixa eu reforçar. A gente tá vendo pronomes pessoais do caso oblíquo. Não é isso? Aí a gente já viu aqui quais são eles. Mi, ti, si, o, a, li. Aí no plural, nós, vós, si, os, as, lis. Pronto. Eles não vão ter função
de sujeito. O que é que eles podem ser? Eles podem ser objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. Entendeu? Aí eu vou dar um exemplo de cada um. Qual o exemplo de objeto direto? Fechou-a e saiu. O a, ele é um pronome pessoal do caso oblíquo da terceira pessoa do singular. E aí, ele está fazendo a função de objeto direto. É bom, né? Porque assim, ó, por que a gente precisa entender? Porque o a gente não quer dizer logo que ele às vezes é um artigo, mas aqui ele não vai poder ser um artigo na frase. É isso que a gente tem que entender, porque lembra que a gente fica subestimando, a gente olha a frase de uma maneira e acha que é só dizer, é artigo, o é artigo. Eles são pronomes. Onde eles estão aqui? O, o a, o os e o as. Eles não são só artigos, eles podem também fazer função de pronome. Aí é isso que a gente tem que entender. E a gente vai aprender como analisar na frase. Como a gente ainda não estudou objeto direto e objeto indireto, nem complemento nominal, o que é que a gente precisa saber é o seguinte. Pronto, o que é que a gente precisa saber hoje? Que eles não são só artigos, que eles também podem ser pronomes. Entendeu? É isso que eu quero que vocês aprendam hoje. O O, principalmente o O e o A, o Os e o As. A gente tem que entender que eles podem também ser pronomes. Aí, olha só, vou dar um exemplo do objeto indireto, mas a gente vai estudar ainda, viu? Objeto direto e indireto. Vamos lá. Deixa eu dar um exemplo de objeto indireto. Eles me respeitam. Eles me respeitam. O me é um pronome pessoal do caso oblíquo da primeira pessoa do singular. A princípio, eles me respeitam. Eles me respeitam. M com E. Nós vamos aprender a diferença de mim e M e mi. Mis, que é M com E. A gente fala mi também, mi. A gente fala mi. O mi com M. Como, por exemplo, para, né? Como, por exemplo, para mim. Isso. Isso. Pronto, para mim. E o me, ele é um pronome, né? Aí vocês vão marcar o me, eles me respeitam. O me, ele é um pronome, o me, vocês vão sublinhar, ele é um pronome pessoal do caso oblíquo da primeira pessoa do singular e está fazendo o papel de objeto indireto. O me, nesse caso aí. Porque vocês podem ver, eles, que não é o sujeito? Então, o me não pode ser o sujeito. Isso. Eles, nessa frase, eles me respeitam. Eles é o sujeito. Então, o me não pode ser sujeito. Ele é um pronome. Porque o pronome, ó, o me é um objeto indireto. É um objeto indireto. Pronome pessoal do caso oblíquo da primeira pessoa do singular. Não, mas o que a gente vai entender, Lila, aqui, o que no caso de ele é objeto, ele está colocado como objeto indireto. Mas quando a gente estudar, Lila, objeto direto e indireto, vai ficar mais claro. Porque de, de qual? Sim, sim, porque tem o me,
Vocês têm que saber que tem o mi, que é o M com E, né? Mi. É porque a gente ainda não foi. Pode falar, vamos falar. Não vamos guardar para amanhã, não. Pode- hum. Ah, sim, 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 indireto. Uhum. A gente. Porque, ó, quando a gente. Lembra que eu falei assim, que tem análise morfológica e a sintática. Mas, dependendo da questão, a gente tem que identificar. Porque, por exemplo, aqui, a gente está estudando morfologia. Mas esses pronomes, eles vão servir para sintaxe. Porque o objeto direto e indireto não é da sintaxe. E a língua portuguesa, ela tá assim, ó. Ela tá juntinho, entendeu? Entrelaçado. E a gente. Isso, quando a gente aprender objeto direto e indireto. Vamos lembrar de voltar aqui. Oi, pode falar. Uhum. Sei. Nós vamos estudar os pronomes. Os pronomes os objetos direto e indireto. Porque tem outro lá que eu esqueci agora na frente. Mas nós vamos estudar, calma. A princípio aqui o que eu quero que vocês entendam. Pois é para isso que nosso grupo serve. Uma vai falando, outra vai falando também, e aí vai. Nós vamos. Pode falar, Lila. Pode falar. Isso. Como é pronome? Como é que você vai saber que é um pronome? Ele vai estar na frase, ele vir na sequência o verbo. Aí não vai ser mim. Mim não conjuga verbo. Quem nunca ouviu isso? Não, então, para você saber que é o mi. Porque o M-I-M, o mi, ele não conjuga verbo. Anotem aí. O mi, pronto. Aí como você falou a frase aí? Qual foi a frase que você falou? Pode falar. Eu me recuso. Me é o M com E. Porque recusa é o verbo. Isso. 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 É isso mesmo, Lila. Tá correta. Tá correta sim. Eu me recuso a fazer. Eu é o sujeito ou substantivo, a gente pode dizer também. O mi é esse mi aqui. Do, é o pronome pessoal do caso oblíquo, a primeira pessoa do singular. Não é o mim. O mim, pronto, foi ótimo ter lembrado disso, que o mim, ele não conjuga verbo. Aí o recusa, não, às vezes ele não, eu não sei se ele sempre, o mim, eu não tenho,
Eu não sei também se todas as vezes ele vai vir com preposição. O mim. Pronto. Aí a principal regra é essa. Se o verbo não está lá, não está sendo conjugado, então vai ser o ME. E ele vai ser esse. Vai ser o pronome. Pronome pessoal do caso oblíquo. Se não é o mim. Entendeu? Se ele estiver conjugando o verbo. Aí, nós vamos estudar o verbo. Deixa eu ver aqui a sequência de onde nós vamos estudar verbo. Eita, parece que é um dos últimos. Depois é advérbio, depois de pronome. Mas, enfim, o verbo, gente, é isso, é a ação. Né? É tudo na frase, o que está acontecendo na frase de ação, de movimento, é o verbo. Eu me recuso, eu estou me recusando. Então, o recuso é o verbo, aí o me está antes. Então, o me não. Como foi a palavra que eu falei nesse instante, que todo mundo já sabe? O me não. Isso, o me não conjuga verbo. Pronto, é isso mesmo. Então, quando tiver lá, vai ser o ME. Muito bem, vamos olhar o que mais aqui. Aqui todo mundo já sabe que o e a não vai ser só artigo, ele também pode ser pronome. Aí vamos lá. Essas coisinhas aqui que tem aqui, vocês vão olhar só para aumentar o conhecimento de vocês, viu? Tudo isso aqui, ó, que tem no arquivo. São observações, porque o que pode acontecer em concurso são essas questões que a gente está debatendo aqui. Agora, isso aqui, como o material está completo, vocês precisam olhar também, viu? Vamos olhar isso aqui, nós. Não confunda o nós da primeira pessoa é nos e nós, né? Da primeira pessoa do plural e o nós da terceira do plural. Os jornais chamaram-nos de idiotas. Chamaram a eles ou nós? Aqui nesse caso. Isso. O melhor modo de desfazer a ambiguidade, o que é ambiguidade? É quando ele dá dois sentidos. Porque, tipo aqui, você pode ficar pensando, ele está se incluindo. Isso, ficar repetindo, ou então dar o sentido dobrado, né? O melhor modo de desfazer a ambiguidade é colocar pronome oblíquo antes do verbo. Deixa eu olhar aqui no caso do verbo. Os jornais, antes, ele falou para colocar antes, né? Do verbo, chamaram, porque o verbo aqui no caso é chamaram, né? Aí como ficaria a frase? Como era que. Mas aqui, aí no caso é esse aqui, né? Esse aqui, a primeira pessoa do plural, né? Isso. Os jornais aí ele veria para antes do verbo. Então, o melhor modo para não ficar. Para você saber, ele está querendo dizer aqui, para você saber se é eles ou nós, você coloca antes do verbo para saber. Porque aí você vai tirar a dúvida. É. E para não causar ambiguidade, é melhor colocar antes do verbo. Isso. Coloca antes do verbo. Bora, vamos estudar. É coisa. Esse aqui, que a gente tem muita dúvida também. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui, ó. Tem aí, ó. O pronome oblíquo lhe. Ele pode ser substituído por ele, para ele e nele. Ou por qualquer pronome de tratamento após as preposições a, para, em. O pronome oblíquo lhe, olha onde ele está aqui, é a terceira pessoa, do singular ou do plural. No caso do plural vai ter lhes. Sim, gente, olha aqui, voltando aqui um pouquinho rapidinho, por favor. Esse aqui, a terceira pessoa do plural, o se não vai alterar, tá vendo? Não tem o S quando vai para o plural. Só o as e o lhes. O se, na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, ele permanece igual, tá vendo? Ele não sofreu alteração. A gente vai saber se é singular ou plural dentro do contexto da frase. Entendeu? Ele não tem cis.
Não, porque foi pro plural, você não vai poder colocar o S aqui depois do E aqui no caso. Viu? Lembrar desse detalhezinho também. Sim, vamos para esse li aqui. Vamos debater isso aqui. Deixa eu selecionar. Tem aí o material. O pronome oblíquo lhe normalmente pode ser substituído por ele, para ele, nele, ou por qualquer pronome de tratamento após as preposições a, para e em. Vamos ver se a gente consegue formar uma frase aqui. Que horas? Ah, dá tempo. Dá tempo de nós fazer 20 frases agora. Vamos fazer uma frase com ele, para ver se depois vai dar para a gente substituir por lhe. Vamos fazer uma frase que tenha a ele. Eu levei um... Vamos ver se dá certo. Estamos aqui para errar e para... Deixa eu olhar o que é isso aqui nesse papel. A gente tá aqui para errar. Aí, no caso, tem que ser a ele, ou para ele, ou nele, na frase. E aí? Qual foi a frase, Manu, que você falou? Que não... Não. Vamos fazer uma frase e que tenha um desses três aqui, ó. A ele, para ele ou nele. Pra gente substituir por lhe. A gente vai substituir por esse aqui, ó. O pronome, ele tá dizendo que pode ser substituído. Isso. Ele tá dizendo que o lhe vai poder substituir, né? Pode ser, aí vamos formar uma frase com esse aqui para ver se vai dar para substituir. Peraí, deixa eu pegar aqui o meu lápisinho para fazer a frase. Para a ele, tem que ter a ele. Porque se for só ele, eu acho que não dá para substituir por lhe. O pronome oblíquo. Coloca aí uma frase. Quem tem acesso aí a outro dispositivo para pesquisar? Pesquisa, para isso a gente paga internet. Bora lá, quem tem acesso aí? Você coloca assim, exemplo para o pronome lhe. Não precisa nem botar oblíquo. Exemplo de frase para o pronome lhe. Coloca assim, aí a gente substitui por um desses três, para ver se dá certo. Exemplos de frase de pronome lhe. Pode botar assim. Porque o Google já sabe que é oblíquo. Espera aí, vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Quero lhe abraçar. Vamos substituir. Tá vendo? Ou nele não ia dar, né? Quero. Mas dentro da nossa língua portuguesa poderia ser. Quero a ele abraçar. Nossa língua é muito chique, minha gente. A frase correta seria assim. Sofisticada, mas é. Quero a ele abraçar. Muito bem, Manu. Conseguiu, Lila, achar outra aí? Ah, tem exemplo aqui embaixo, a gente sofrendo, minha gente. Olha aqui as frases. Deixa eu desmaiar que tem os exemplos nos arquivos. Vocês sofrendo aí, pesquisando. Vamos lá. Agradecemos-lhes a ajuda sincera. Agradecemos a eles a ajuda sincera. A mãe lhe comprou. Manda aí, que eu já tô anotando aqui. Fala aí, esse do arquivo. Diz. Certo. Obedecemos ao nosso pai, aos nossos pais. A, lhe Ah, sim. Sim, sim. Sei. Já. Quando você escreve faz mais sentido, viu, gente?
No caso, isso. Uhum. Ó, o outro exemplo. Deus criou o homem e microfone aberto. Deus criou o homem e infundiu-lhe um espírito imortal. Aí, sabe o que é, minha gente? Esse li que confunde a gente é bem parecido quando a gente for estudar aquele si também. Vende-se. Não tem? Bem assim é esse li. O que é que a gente precisa aprender do li? Ele está aqui dentro dos pronomes oblíquos. Eu tenho, a gente lendo aqui, vendo esse material, que a gente usa esse li. Ele não é tão, assim, comum, não. Na nossa língua a gente usa. Não sei se é na leitura. Eu sempre vejo, não é isso? Aí o que acontece? Ele pode ser substituído por esses aqui. O que a gente precisa saber para saber se ele realmente é o pronome oblíquo é saber quando a gente substitui na frase. Aí é que a gente vai ter certeza que ele é um pronome oblíquo. Não é isso? A mãe lhe comprou uma boneca. A mãe comprou uma boneca. A mãe lhe comprou uma boneca? É uma pergunta, né? A mãe lhe comprou uma boneca? A mãe comprou uma boneca para você? Ui, tão bonitinho assim. Quem inventou esse li? Olha, tão bonitinho. Oh, meu Deus. Se diz. Ah, deixa eu colocar aqui. Eu emprestei. Vou anotar essas frases. Eu lhe emprestei. Eu lhe emprestei meus livros. A gente fala essa, viu, no dia a dia. Eu lhe emprestei. Isso, não estou dizendo que ele está dentro do nosso dia a dia? Deixa eu substituir. Eu emprestei. Aí, no caso, ele tem que falar diretamente para a pessoa, porque aqui ele está falando para a terceira pessoa. Que nele, para ele, nele. Aí, nesse caso aqui, ele está falando para a segunda pessoa. Quando a gente fala assim, eu lhe emprestei meus livros. Lembra que eu falei que na segunda pessoa é com quem se fala? Então, aí eu lhe emprestei meus livros. Sou eu falando para a segunda pessoa. Agora, e para a gente substituir aqui, como é que vai ficar? Se aqui tá aqui na terceira. Porque aí pode ser para eles. Nesse caso aí, eu entreguei para eles. Aí entra essa substituição. Agora, nessa dos meus livros, eu fiquei na dúvida. Eu lhe emprestei meus livros. Aí, como é que vai substituir por um desses? Tá como se essa frase aqui, né? Eu lhe emprestei meus livros. É, tá só eu e tu, entendeu? Tá só eu e tu. Não cabe a terceira pessoa, ele, que ele é a terceira. Mas é porque ele tá dizendo aqui, ó, que é normalmente. Normalmente, não é regra. Normalmente ele pode ser substituído. Mas, olha, tá. O edital não saiu ainda. Até onde eu sei, não. Até onde eu sei que para fazer as licitações das empresas, eles colocaram 10 vagas. Foram 10 vagas, não foi? Foi para professor. Mas, mas o edital não foi. Não, mas o edital ainda não foi lançado, não. Acredito que não. Não. E não. Até onde eu sei, estava disputando duas bancas ainda. Mas
mas a disputa, assim, está mais para a divise, né? E assim, quando eles colocam as vagas nas licitações para as empresas, não quer dizer que já está certa aquela quantidade de vaga e a gente também não sabe se vai ter quadro reserva, né? Porque a partir do momento que foi sancionada uma lei no Estado, que agora o concurso do Estado vai ter que ter quadro reserva, é lei. Porque esse último agora não teve quadro reserva. Eles colocaram uma quantidade de vagas, chamaram aquelas. Isso, então, ele tem que deixar o quadro reserva. Agora, eu não sei se a lei vai valer para os municípios. Não, não é obrigatório, não. Depende do edital, né, tá? O do Estado, o do edital, ainda tem essa, porque do Estado mesmo, esse que eu fiz, não teve quadro reserva. Era aquela quantidade de vaga e acabou. Aí vai depender do edital. Mas a gente sabe a realidade aqui de Maravilha, que não só tem 10 professores contratados e nem que a carência é essa. Então, se eles, a partir do momento que faz o concurso, chamam os 10 professores, eles não vão poder contratar ninguém. Mesmo que no edital não tenha dizendo quadro reserva. Porque foi isso que aconteceu com o Estado. A partir do momento que eles contratam professores e tem pessoas que fizeram o concurso, tiraram notas boas, eles vão ganhar na justiça, entendeu? Ganha na justiça. Ultimamente, está todo mundo entrando pela justiça nos concursos. Ouro Branco, Delmiro, Poço, Santana, todo mundo foi colocando na justiça para entrar. Entendeu? Aí, enfim, o que cabe é nós. Não somos 10 no grupo, ou 11. Só vai ficar uma, viu? No quadro reserva, vai passar as 10. Não é para professor Tu é formado em quê, Manu? Então, primeiro é o quinto ano. E tem não, primeiro é o quinto ano e vai. Educação especial. É? Gente, não só tem 10 vagas, não. V- Vamos estudar. Dá tempo da gente estudar bastante. Vai. Graduação, licenciatura, letras, pedagogia. Eu estou fazendo de história. Letras, sim. Licenciatura em letras. Isso mesmo, Manu. Geografia e história, licenciatura ou em geografia ou em história, igual matemática. Falaram as duas ao mesmo tempo, não entendi. Educação infantil, isso. Às vezes permite que a gente faça para sociologia, mas eu acredito que não vai ser o caso. A gente poderia lecionar séries iniciais, de primeiro ao quinto ano. E educação infantil. Pronto, pois vai ser só séries iniciais. Professor pedagogo, somos nós. Nós. Ou seja, somos todas. Eles às vezes aceitam sociologia também, depende do edital. Quem é formado em sociologia pode dar. Para dar religião, às vezes eles aceitam quem tem a graduação de sociologia. Para dar religião, depende do edital. Mas às vezes é teologia mesmo. Eita, minha gente, olha ele aí, ó. O A, Os, As. Tão bonitinho que fosse só artigo. Não. Tá, vamos voltar. Vamos voltar, né? Se cair, alguém.
eu retorno, viu? Não se preocupe não. Se cair, alguém vem no Instagram e diga que caiu, porque meu celular está no Instagram. Aí alguém vai no Instagram e comenta, caiu. Sim, aí vamos lá, ó. Gente, é isso que eu quero que vocês aprendam hoje, que eles podem ser pronomes. Aí como é que a gente vai saber se ele é pronome? Se estiver ligado ao verbo. Aqui já é outra regra. Se eles estiverem terminado nesse aqui, não sei o que, não sei o que, ó, é outra regra aqui, minha gente. Vamos olhar? Vamos, né? Respirem fundo. Vamos lá. Esses pronomes oblíquos, quando eles estiverem ligados aos verbos terminados nessas letrinhas lindas, ou em ditongo nasal, o que é que acontece? O que é que acontece? Deixa eu ver aqui. Apagaram nossos arquivos. Apagaram-nos. Você compõe músicas lindas. Você compõe-nas. Ô, minha gente, quem disse que isso aqui é um pronome? Isso aqui é um pronome, ó. Não é? Porque sabe como é que tem no concurso? Identifique os pronomes no seguinte texto, aponte quais são os pronomes. Aí tem lá, letra A, aí tem li, a, nós, vós. Aí depois letra B, a, sei o quê. É bem assim, minha gente, que tem no concurso. É, isso, aí é oblíquo. Vai ter um texto em uma frase, vai ter um monte de pronomes lá, e eles vai dizer pra gente identificar quais são os pronomes. Aí vai ter nas lá. Vi você, tu compõe-las. Aí esse aqui, ó, ele é um pronome. Aí a gente vai ter que dizer que ele é um pronome. É isso. Só isso que tem no concurso. Aí sabe o que é que a gente faz pra... Sabe como é que a gente sabe aqui? Apagaram nossos arquivos. Apagaram alguma coisa. Pronto, então vou encerrar e vou chamar de novo, viu? Encerrar. Já volto. Ah, bye. Tchau, tchau. Acabou aqui no Google Meet. Vou encerrar aqui também e vou voltar de novo, viu?